Por que podemos considerar a natureza de hoje como um poema imperfeito? Essa foi uma ideia que eu usei no título do meu primeiro livro, O Poema Imperfeito, que foi baseado num texto escrito pelo norte-americano Henri Thoreau, quando em meados do século XIX ele percebe que muitas das espécies que deveriam estar lá nos Estados Unidos já não estavam mais, já não existiam mais. Então ele diz que ele gostaria de ter conhecido um poema inteiro, mas que seus ancestrais tinham removido muitos dos versos das melhores passagens. Isso tem a ver com a constatação que nós temos que a gente já extinguiu muito mais espécies do que a gente normalmente percebe. Então, a extinção de espécies em grande escala pelos humanos começou com a dispersão da nossa espécie, dos humanos modernos, pelo mundo há cerca de 50 mil anos atrás. Existe uma esmagadora correspondência entre a data de chegada dos humanos a cada região da Terra, os continentes e depois as ilhas, e a época em que essas extinções aconteceram em cada lugar. Então, todos esses bichos que a gente vê, mamutes, mastodontes, griptodontes, preguiças gigantes, tigres dente de sabre, todos esses bichos, na verdade, foram extintos por nós. E a gente pode achar, a priori, estranho você pensar que esses bichos grandes foram extintos por nós, bichos poderosos, mas, na verdade, eles são os mais frágeis, porque a questão é que eles são demograficamente frágeis. Bichos grandes reproduzem pouco. E como reproduzem pouco, não são capazes de aguentar uma pressão de caça muito intensa. Então você pode achar que é mais fácil matar uma barata que um elefante, mas é muito mais fácil extinguir os elefantes do que as baratas, né? Então, isso coloca a gente diante de uma percepção de mundo completamente diferente, né? A diversidade que a gente considerava uma biodiversidade maravilhosa, intacta, quando os colonizadores europeus chegaram a várias regiões do mundo, na verdade, eles já estavam encontrando um poema imperfeito, eles já estavam encontrando naturezas profundamente desfalcadas e ecossistemas profundamente modificados. A maioria das pessoas tem a ideia de que nós extinguimos bem poucas espécies, e essa é uma ideia cômoda e perigosa. É uma ideia que nos leva a pensar que, afinal de contas, a crise ecológica é alguma coisa recente e passageira e que, no fundo, a gente não tem que modificar tanto assim o nosso comportamento para a gente evitar extinções de problemas maiores, porque, afinal de contas, nós ainda não fizemos tanto estrago assim. Isso é falso, nós fizemos muito estrago. 2/3 dos animais, de todos os animais terrestres com peso corporal maior do que 50 quilos, já foram extintos pelos seres humanos. Isso começou há 50 mil anos atrás na Austrália e isso, na verdade, foi o início de um contínuo de extinções que vem até agora. Então, aqueles bichos todos lá da Era do Gelo, esqueça a Era do Gelo. Não foi o gelo, não foi o clima. É claro que isso é uma questão que ainda é discutida e não existe um consenso absoluto na academia, mas hoje em dia ninguém mais escreve para dizer que o clima sozinho extinguiu esses grandes animais. Existem pessoas que dizem que os humanos sozinhos extinguiram esses grandes animais. Existe quem diga que, na verdade, foram os dois fatores, humanos e clima, e sempre que você analisa a importância dos dois fatores, o fator humano é muito mais importante do que o fator climático, mas, de qualquer forma, hoje em dia é muito claro que nós tivemos, sim, um papel muito importante em todas essas extinções e acho que isso deve mudar a maneira como a gente se vê diante da nossa natureza e como a gente vê a fragilidade da natureza aos nossos impactos.